Olá, estamos aqui hoje para mais um Sobedcast, com um entrevistado muito especial. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Mirela Rebouças, eu sou a presidente atual da Regional Goiás, da Sobed. Sou gastroenterologista, especialista em endoscopia e tenho titular da FBG também. Trabalho com a residência no estado de Goiás, é muito interessante a gente trabalhar com os estudos, com os alunos, os residentes. E nós vamos entrevistar hoje o Dr. André Novaes. Eu gostaria de pedir para esse grande amigo se apresentar e nós vamos seguir a apresentação. Olá, Mirela. Bem, um prazer enorme participar dessa entrevista. Acho que esse produto novo da Sobed é fantástico, esse podcast, permitindo que todos escutem a qualquer momento. Meu nome é André Novaes, sou endoscopista em Recife, fiz minha formação em endoscopia no HC FM USP. Fui presidente da Sobed Regional Pernambuco 2019-2020. Faço parte da comissão científica da Sobed. Nos últimos 2 anos fiz parte e estou nos próximos 2 anos novamente. E sou da Câmara Técnica de Endoscopia do CFM. Maravilha. E o que a gente vai trazer hoje de novidades, uma conversinha sobre a corpo estranho. Qual que é a gente recebe os pacientes na urgência, como que a gente vai lidar, o que você tem a nos acrescentar, quais são os corpos estranhos mais importantes. Vamos fazer um resuminho para quem está começando na endoscopia. É um desafio, né? Saber como que você tira, como que você vai proceder aí nesses procedimentos de emergência. Gestão de corpo estranho é sempre um desafio, né, Mirela? Porque a gente está falando, na maioria das vezes, de uma população pediátrica ou adultos com distúrbios mentais, psiquiátricos. Então, a história clínica, que é tão importante para a definição da endoscopia, do momento da endoscopia, de fazer ou não a endoscopia, depende muito dessa história clínica. E como essa população é uma população pediátrica e adultos com distúrbios psiquiátricos e alterações mentais, muitas vezes a gente tem dificuldade de ter informações que são necessárias para a realização do procedimento. Quando a gente está falando de corpo estranho, a gente está falando de corpo estranho propriamente dito e a impactação alimentar. Na impactação alimentar, a gente tem, na maioria das vezes, alguma doença subjacente, alguma estenose, que seja uma estenose péptica, esofagite eosinofílica, enfim. E na ingestão de corpo estranho propriamente dita, a ingestão de objetos não alimentares. E aí, a gente está falando mais em população pediátrica e esses pacientes com alterações mentais. Ótimo, excelente. Isso aí é muito interessante, muito importante a história clínica. Depois que a gente fez uma história clínica adequada, selecionou esses pacientes, a gente precisa fazer algum exame de imagem? Tem algum horário, algum tempo específico para realizar a endoscopia? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, depois que a gente colhe a história clínica, a gente faz o exame físico. O exame físico também é importante para a gente saber se tem sinais de obstrução completa, por exemplo, se tem sintomas respiratórios como dispneia, sibilância, crepitação, estridor. Depois de um exame físico, uma história clínica detalhada, a gente pode ou não fazer exame de imagem. Na maioria das vezes, na ingesta de corpo estranho propriamente dito, o raio-x em 2 incidências vai acrescentar. Lembrando que ele não vai ser o determinante muitas vezes. Quando a gente tem, por exemplo, objetos como madeira, vidro, até objetos metais muito finos, espinha de peixe, a sensibilidade do raio-x é baixa. Então, a gente tem muito falso negativo. Então, o raio-x nem sempre vai determinar se a gente vai ou não fazer endoscopia. Vai ser a soma da história clínica, exame físico e o raio-x que vai determinar esse momento de fazer endoscopia e, na verdade, se vai ou não fazer endoscopia. Lembrando que em 80% a 90% das vezes não é necessário fazer endoscopia. Quando a gente tem a ingesta de corpo estranho não intencional, esse número é em torno de 80% a 90%. Quando essa ingesta é intencional, aí muda bastante. A endoscopia é necessária em torno de 65% a 70%. Então é importante, por isso tão importante a história clínica, para a gente determinar em que momento vai fazer a endoscopia. Ótimo. Em relação ao tamanho, à qualidade do material, tem alguma diferença, alguma dica que você pode nos orientar, nos dar? Isso. Então a gente vai, depois de tudo isso colhido, a gente vai entender onde é que esse material está.
ele está em esôfago, ele está em estômago, que tipo de material é esse, se ele é um material contundente, se ele é um material pérfuro-cortante, se ele é contundente, ele é uma bateria de disco ou ímã, e a partir daí a gente vai determinar o momento da endoscopia. Então a gente já pode aqui adiantar um pouco e exemplificar. Um exemplo mais típico de endoscopia de emergência, e aqui a gente vai entender endoscopia de emergência em até 2 horas, idealmente em menos de 2 horas e até 6 horas, essa é a endoscopia de emergência. O exemplo mais clássico, o exemplo que a gente sempre escutou é a bateria de disco em esôfago. Então essa bateria de disco em esôfago, ela tem uma capacidade de provocar uma perfuração, uma lesão esofágica muito rápido, tanto por descarga elétrica, porque o lúmen do esôfago é muito estreito, e há contato com os dois polos, pode haver contato com os dois polos, levando a uma descarga elétrica. Além disso, a lesão química por um álcali, que é uma lesão muito grave, muito agressiva, e às vezes 30 minutos faz toda a diferença para esse paciente. Então, se você recebe um chamado de um corpo estranho, bateria de disco em esôfago, corra, porque qualquer minuto pode fazer diferença para esse paciente. Então, deve ser feita de emergência, ou seja, em um tempo menor possível, menos de 2 horas, em até 6 horas, como já passando do tempo ideal. Nos objetos pérfuro-cortantes, a mesma coisa. Se esse objeto pérfuro-cortante está em esôfago, ele é uma emergência. Então, a gente tem que tirar nesse mesmo tempo que a gente acabou de comentar em bateria. Se tem uma obstrução completa no esôfago, quer seja por impactação alimentar, quer seja por uma ingesta de um corpo estranho propriamente dito, se gera uma obstrução completa, ou seja, esse paciente ele não tem capacidade de engolir saliva, ele está com cialorreia, ele não consegue ingerir nenhum líquido, ele tem um alto risco de broncoaspiração. Então, quanto antes a gente puder intervir para retirar esse corpo estranho, a gente vai ajudar bastante. Isso, essa orientação da indicação da endoscopia de emergência, nessas 3 indicações, é importante a gente frisar, né? Bateria, pontiagudo, corpo estranho obstrutivo. E nessas situações, a gente vai programar a endoscopia, você pede o auxílio de um segundo endoscopista experiente, você tem preferência por um médico anestesiologista, vai proteger via aérea, como é que fica essa questão? Vamos lá. É importantíssimo o planejamento desse procedimento, né? Entender qual é a estrutura onde você está. Essa estrutura é suficiente para resolver o problema daquele paciente? Por exemplo, digamos que seja um paciente pediátrico. Você tem de 6 meses, 3 meses. Você tem um aparelho pediátrico para fazer a endoscopia daquele paciente? Você tem um acessório ideal para a retirada daquele corpo estranho em questão? Será que vai ser necessário um overtube? A proteção de via aérea vai ser necessária? Eu tenho anestesista na minha equipe, eu tenho estrutura para fazer uma intubação orotraqueal. Então, tudo isso tem que ser pensado antes da endoscopia. A gente não pode chegar na endoscopia e dizer, eita, era para ser assim. A gente tem que iniciar o procedimento com tudo muito bem estruturado. E a definição de intubação, a definição de que acessório vai depender de caso a caso. A gente utiliza como regra crianças menores de 3 anos, idealmente serem intubadas, obstrução completa pelo risco de broncoaspiração, são situações em que a intubação acho que está muito bem indicada. Outras situações múltiplos objetos, que a gente sabe que vai levar muito tempo o procedimento. Então, é um procedimento com risco maior de broncoaspiração pelo tempo decorrido e objetos que você já imagina que terá uma grande dificuldade para retirar. Então, quando a gente imagina, poxa, essa dentadura aqui para eu tirar vai dar um trabalho danado. Eu vou passar aqui mais de hora para tirar. Eu acho que é importante que a gente faça a intubação orotraqueal. Ótimo, excelente. Então, nós já passamos pela história clínica, pelo diagnóstico, já passamos pela endoscopia. Pós-procedimento, tem alguma orientação especial que a gente passa para os pacientes? Um controle radiológico, quando pedir, manter internação? Se tem alguma dica aí nesse pós-endoscopia? Vamos lá. Primeiro, acho que é muito importante a gente já fazer investigação diagnóstica nessa primeira endoscopia. Tanto o consenso europeu quanto o consenso americano já recomendam que na primeira endoscopia, por exemplo, na retirada de uma impactação alimentar, de um bolo alimentar, que a gente faça a investigação da patologia subjacente ali. Então, por exemplo, a esofagite eosinofílica, que está tão comum a gente ver no nosso dia a dia, já faz a biópsia nessa primeira endoscopia. E por que isso?
Muitas vezes esse paciente não tem um médico, não tem uma continuidade na sua patologia e se perde. Então, a gente não pode deixar que esse paciente saia dali sem um diagnóstico. Então, idealmente, é fazer a biópsia já nessa primeira endoscopia, assim como a endoscopia terapêutica. Então, fazer uma dilatação, se necessário, já pode ser feita nessa primeira e é indicado fazer. Obviamente, se você tiver uma laceração profunda, se você tiver um tempo decorrido do exame muito grande, é preferível que você deixe para um segundo momento. E aí vem a informação que tem que ser repassada para o paciente. Ou seja, você tem alguma alteração aqui em esôfago, a gente não fez a biópsia hoje por conta disso e daquilo, mas é importante que você repita a endoscopia, faça as biópsias necessárias, faça uma dilatação para que isso não volte a acontecer. É muito frequente, o paciente tem 1, 2, 3 impactações e ele acha que é porque mastigou mal, porque comeu rápido. Na verdade, ele tem alguma doença que está provocando isso. Perfeita a sua colocação, excelente. Eu acho que a gente resumiu bem aqui como que é um atendimento de emergência nesse paciente pediátrico, adulto, ingestão de corpo estranho. Eu gostaria de pedir a te agradecer pela excelente entrevista. Eu que agradeço. E que nós vamos finalizar com uma música que você mesmo vai nos indicar para a gente ficar assim, vamos espetacular. Lá. Eu acho que ninguém cantou as coisas do Nordeste como Luiz Gonzaga, como eu sou de lá. Ninguém cantou as pessoas e o ao redor dele, ao redor das pessoas do Nordeste como Luiz Gonzaga. Então eu escolhi uma música em homenagem ao meu pai, que gostava muito, Riacho do Navio. Obrigada.